E aí, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Bruno Ranieri, para mostrar a vocês como fazer esse radar ultrassônico que vocês viram agora na abertura do vídeo, que se move em 180 graus e indica a posição do objeto com a barra de LEDs. Vamos embora, direto para o circuito agora. Tá aí o circuito, a gente vai utilizar um Arduino Uno. O sensor ultrassônico, o HCSR04, um servo motor, aquele servozinho bem simplesinho mesmo, e um conjunto de LEDs. São 9 LEDs com 9 resistores, 220 ohms cada um. Acrescentei também esses 2 capacitores aqui para servir de filtro, já que eu vou utilizar um motor, e o motor provoca muito ruído na alimentação. Por falar em alimentação, a alimentação aqui é externa. Vou conectar 5 volts e GND direto no Arduino, vindo de uma fonte externa de 5 volts, no meu caso aqui uma fonte de IPC. Conexão dos LEDs aqui, todos em pinos de saída, configurados como saída. Servo motor também um pino de saída, o pino de controle do servo. E aqui os pinos para controle do radar ultrassônico, o eco e o trigger. Para entender o funcionamento desse radar, como que ele consegue visualizar todo esse campo, essa imagem aqui vai ser bem importante. Imagina que aqui ao centro eu tenho o radar ultrassônico e que ele pode mover-se entre 0 e 180 graus por conta do servo motor. Cada linha dessa indica um ponto onde ele faz uma leitura, ou seja, quando ele emite o sinal e retorna o eco, ele consegue medir a distância. Cada linha dessa tem 5 graus. Então, 0, 5, 10, 15, 20, 25, ao todo são 36 leituras até esse ponto aqui. E aí eu tenho esses pontos, essas linhas vermelhas. E entre uma linha vermelha e outra eu chamo de setor. Então aqui ele vai ter ao todo 9 setores, ó, do 0 ao 20, do 20 ao 40, do 40 ao 60, até chegar no final. Cada setor desse tem um LED responsável por indicar a presença de um objeto nessa região, nessa área. Então são 9 setores, são 9 LEDs. Se um objeto estiver entre o ângulo 20 e 40, o segundo LED vai acender. Se o objeto estiver entre o ângulo 0 e 20, o primeiro LED vai acender, e assim sucessivamente. A distância do centro até o ponto de detecção é configurado lá no firmware, e eu configurei para 15 centímetros. Então qualquer objeto na região do setor aqui, com menos de 15 centímetros ou 15 centímetros, ele vai indicar que há uma presença. Sempre que o setor iniciar, por exemplo, o sensor ele veio aqui para 0 grau. Assim que ele chega em 0 grau, ele vai apagar o LED responsável pelo primeiro setor. Ele vai continuar andando de 5 em 5 graus procurando por objeto. Achou um objeto, ele vai automaticamente acender o LED desse setor. E vai permanecer aceso mesmo que ele entre no segundo setor. Entrou no segundo setor, assim que ele entra, ele apaga o LED do setor e começa a buscar o objeto. Se encontrar algum objeto, acende o LED, se não, permanece apagado. Vai até o final e volta. Só que na volta ele vai apagar sempre que ele entrar por esse lado. Aqui entra no setor, assim que entra no setor, apaga o LED. Entrou no setor, apaga o LED. Aqui, ó, entrou no setor, apaga o LED. Entrou no setor, apaga o LED. Ele só vai apagar o LED quando ele entra no setor. Quando ele vai, ele entra pelo lado de cá. Quando ele volta, ele entra pelo lado de cá. Assim que ele encontra qualquer objeto nessa região, ele acende o LED. Então ele só apaga quando entra no setor e acende sempre que há um objeto. Então, para que o objeto que esteja aqui seja detectado, ele tem que estar passando nessa região aqui. Uma vez que ele passou, o objeto pode até sair. Ele vai continuar aceso até que ele vá até o final e volte para cá e veja que não tem mais o objeto quando ele entra no setor.
Então ele apaga e não volta a acender. Então, entendido como é que funciona todo esse procedimento aqui, bora partir para o firmware e eu vou mostrar como é que isso está colocado lá. Vamos embora. E está aqui o firmware, o programa. Vou explicar ele passo a passo aqui. A primeira coisa que eu faço é incluir a biblioteca para o uso do servomotor. Aqui eu defino os pinos que estão ligados o ultrassom, pinos 7 e 8. Aqui o tempo de leitura do ultrassom, que eu defini como 60 milissegundos, eu mostro já isso no programa. Isso aqui é uma recomendação do fabricante, que pede que entre uma leitura e outra do ultrassom haja um tempo mínimo de 60 milissegundos, para evitar que uma leitura atrapalhe na outra, por conta do eco. Aqui eu defini a distância para a detecção, no caso 15 centímetros, eu posso alterar isso aqui para 20, para 30, qualquer valor entre 2 e 400 centímetros, que é o que esse sensor ultrassom é capaz de ler. Defino o servomotor, para poder utilizar a biblioteca servo. O ângulo e a distância são variáveis inteiras, e aqui eu defino todos os LEDs aqui dentro, declaro todos os LEDs em um único vetor. No caso, são 9 LEDs, do 0 ao 8. São eles o 3, pino 4, pino 5, pino 6, 9, 10, 11, 12 e 13. Vou explicar por que eu trabalhei com isso aqui, facilita bastante lá embaixo na hora do programa. Aqui no setup, eu defino os pinos como entrada e saída, incluindo todos os pinos do LED que são saída. Eu faço isso nessas duas linhas, todos os 9, do 0 ao 8. E aqui eu associo o servomotor ao pino 2. No loop, ele tem duas partes, que são bastante semelhantes. Uma para quando o servomotor vai do 0 em direção a 180, e a outra quando o servomotor vai do 180 em direção ao 0. Vou explicar a primeira, a segunda é muito parecida. Aqui ele vai do 0 até os 180 graus, de 5 em 5 graus. A cada 5 graus, ele vai escrever no servomotor, ou seja, mandar ir para aquele ângulo, aguardar um tempo para que ele chegue no ângulo, medir a distância através dessa função que eu mostro daqui a pouco como é que ela funciona, e ela retorna o valor em centímetros. E aqui eu procuro para saber em qual setor, já viu que era setor ali, em qual setor vai estar esse ângulo. E os setores têm 20 graus, então são 9 setores, e vai buscar do 0 até o 8, e vai identificar em qual setor que ele está. Como é que ele identifica? Através disso aqui, Já vi no seguinte caso, um ângulo, por exemplo, de 10 graus, a gente sabe que ele vai estar no primeiro setor 0, porque aqui eu tenho I, se o I for 0, então ele vai estar entre 0 vezes 20, entre 0 e 0 mais 1, 1 vezes 20, 20. Então se ele estiver entre 0 e 20, ele vai entrar aqui. Então como o ângulo 10 está entre 0 e 20, então é esse primeiro setor aqui, chama de setor 0. Isso vale para todos os ângulos. Se for o I igual a 1, vai ser entre 20 e 40. Se for o I igual a 2, entre 40 e 60, até 180. Aqui identifica quando o setor começa. O setor começa quando o I for 0, 0 vezes 20, entre 0, 1 vezes 20, 20, 2 vezes 20, 40. Então são os inícios, aqueles ângulos iniciais de setor. Assim que ele entra no setor, como eu falei, ele vai apagar o LED. Apaga o LED. Ainda dentro desse mesmo setor, ele vai identificar a distância. Se a distância for menor do que a distância que eu defini, ele vai acender o LED desse setor. Reparem, o I indica o setor. Então o LED desse setor vai acender. Por esse motivo que eu trabalhei com os LEDs em vetor, para que eu pudesse, em uma única linha, fazer com que todos os setores possam acender seu LED. Aqui ele vai caçar todos os 9 setores, e aí vai passar para o próximo ângulo, e entre um ângulo e outro, ele vai dar o tempo que eu defini ali. A mesma coisa acontece quando ele volta de 180 em direção a 0. Só que ele começa em 180 em direção a 0 e vai subtrair 5 graus. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. A única diferença é que a entrada de um setor não é mais no I vezes 20, é no I mais 1 vezes 20, já que ele entra com um ângulo mais de cima e não com um ângulo mais de baixo. Então ele vai entrar com um ângulo mais de cima. Mas a mesma coisa, entrou no setor, apaga o LED. Se detectou alguma coisa nesse setor, acende o LED. E o tempo está aqui mais uma vez.
Essa é a função de medir distância. Aqui eu faço o que o fabricante do ultrassom pede, que jogue o trig por 10 microsegundos para alta, depois coloque para baixa. Uso a função pulse IN para poder medir o tempo do pulso no pino do eco. Eu vou limitar isso em 5.800 microsegundos. E aí ele vai ler o pulso aqui e vai retornar aqui para o tempo. Se o tempo for 0, quer dizer que não houve pulso ou que o pulso foi maior do que o especificado. Então eu vou dizer que a distância é a máxima possível. Mas se houver um tempo menor do que isso, então eu calculo a distância como sendo o tempo dividido por 58. Essa fórmula aqui o fabricante mesmo que recomendou. Dividir por 58 eu tenho um tempo, a distância em centímetros. Retorno a distância, que é o que ele vai utilizar aqui. Então é basicamente isso. Bora ver agora isso aqui funcionando de maneira mais bem explicada no seguinte vídeo. Vamos lá. Então tá aqui todo o circuito, vou explicar cada parte dele aqui. Primeira parte está aqui o Arduino Uno, conectando os LEDs que estão aqui no protoboard. São 9 LEDs, são 4 LEDs para a esquerda, 4 LEDs para a direita e mais um LED central, indica a posição do centro. Capacitores aqui de filtro, do barramento de alimentação externa, por esse cabo aqui, 5 volts, direto de uma fonte de PC. E aqui eu tenho o servomotor aqui embaixo, ó, e aqui em cima o sensor ultrassônico. Isso tudo está sendo preso aqui com esse suporte que eu fiz de palete de picolé. Então o funcionamento dele aqui é bem simples. Ele vai indicar a posição do objeto em todo o campo visual aqui do sensor através dos LEDs. Mais à esquerda ele vai acender os LEDs do lado de cá, mais à direita os LEDs do lado de cá. Se eu pegar um objeto qualquer, pegar esse copo aqui, ó, e colocar, por exemplo, no centro, ó, ele vai acender mais os LEDs do centro. Se eu colocar aqui mais na ponta, ele vai indicar mais do lado de cá. Se eu colocar na outra ponta, ele vai acender os LEDs da ponta direita aqui, ó. Isso funciona também com mais de um objeto. Se eu colocar, por exemplo, esse objeto no centro e esse objeto aqui na ponta, ele vai indicar a presença tanto no centro como na ponta. Pode ser a ponta direita, pode ser a ponta esquerda também. Então é isso. Se gostaram do vídeo, dê um like aí, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigado, até a próxima, valeu!